A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe em Cristo todos vocês. Que o Senhor Jesus esteja em sua vida. E Deus, nosso Senhor, te abençoe no dia de hoje para sempre. Então eu me dirijo a vocês uma passagem da Bíblia que eu quero ler aqui. Que fala assim: o Sermão da Montanha. Onde o Senhor Jesus fala assim, ó: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então continua: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Então, aqui nessa passagem da Bíblia, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele explana, os ensinamentos do reino de Deus, falando assim que as pessoas que esperam por justiça serão beneficiados. Eu estou com um pouco de caspa e às vezes a gente coça a cabeça. Então, bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa terra aqui que fala aqui é a Nova Jerusalém, onde ela tem um grande espaço, mais ou menos na medida assim de Brasília até Belém, uma cidade toda de ouro, onde serão para lá levados os salvos. Então essa cidade vai caber milhões e milhões de pessoas, milhões de salvos. Ali na Nova Jerusalém terão casas de ouro, castelo de ouro, prédios que ultrapassarão 500, 600 metros de tamanho, onde os salvos se encontrarão para sempre com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha ali aquele versículo ali, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus exemplifica que muitos profetas foram perseguidos antes de vós, ou seja, antes daqueles que estão hoje pregando o Evangelho, e ele ali falou para os apóstolos, para os discípulos daquele dia,
que os profetas que foram perseguidos no Velho Testamento, como por exemplo o profeta Elias, né, que foi perseguido demais por Jezabel, pelo rei Acabe, o profeta Eliseu, né, o profeta Daniel, que ele era primeiro-ministro do rei Dario, e ele foi até lançado na cova dos leões porque estava sofrendo perseguição. Mas a Bíblia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, registra que Deus livrou o profeta Daniel da cova dos leões. Quando Daniel foi lançado ali naquela cova, ele saiu ileso no dia seguinte. A Bíblia até registra que o rei Dario ficou sem sono, né, para poder, preocupado com o profeta Daniel, porque ele tinha assinado o edito de que não podia se fazer orações, deprecações, súplicas a ninguém, a não ser que fosse o próprio rei. E Daniel acreditava no Deus dos céus, né, do Deus Todo-Poderoso. Então todos os dias ele orava com o rosto voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia, porque eles tinham esperança, sabia que a profecia cumpria com 70 anos, então eles iam voltar para Jerusalém para reconstruir naquela cidade, porque eles estavam ali longe de Jerusalém. Eles tinham sido levados por Nabucodonosor. Então, já passados-se anos, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, já no capítulo 6 do livro de Daniel, o Senhor o livrou, ele saiu ileso. Aí fala que exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então hoje a gente vê assim, né, que muitas pessoas são perseguidas por causa do Evangelho. São perseguidas por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Tem muitos pastores, tem muitos evangelistas, muitos presbíteros que pregam a palavra do Senhor e são perseguidos, irmãos. Suas famílias são perseguidas. A gente vê assim muita perseguição lá na África, lá na Ásia. As pessoas são até mortas, presas, né, na Índia, na China. E eu me lembro que na década de 30, que quando a gente vê pela internet, né, pelos livros, pela televisão, que o Mao Tse Tung perseguiu muitos cristãos lá na década de 30, os evangélicos da China, porque no comunismo eles não aceitam, né, o cristianismo. Então a gente vê assim que, por exemplo, lá no país de Cuba, no socialismo, eles perseguem muitos evangélicos. Lá na Venezuela, a gente vê testemunho de pastor que teve que andar 200 quilômetros para buscar uma ajuda, porque lá eles tiraram a internet, né? Tem lugar que não tem nem energia, por causa do socialismo, do comunismo. A gente vê lá na Coreia do Norte, que lá eles não têm liberdade de expressão para pregar o Evangelho do Senhor. Então a gente dá graças a Deus que aqui no Brasil, um país democrata, cristão, onde as pessoas têm liberdade de falar do amor de Deus, do Senhor Jesus. Hoje eu tô com a garganta um pouco ruim, que eu bebi água gelada. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus, nosso Senhor, esteja te abençoando, né? Então, prega o Evangelho, né? Você que é um cristão, para salvar vidas para Jesus. Convida as pessoas para ir na igreja. Todo domingo tem culto nas igrejas evangélicas, todo domingo cerca de 7 horas da noite, 6 horas da tarde, tem culto. Tem também escola bíblica dominical, né, cerca de 8 a 9 horas da manhã, onde as pessoas estão aprendendo a palavra do Senhor. Então o Brasil tem sido abençoado por Deus por causa disso, que tem o cristianismo. Você vê que nos Estados Unidos tem cerca de 70%, 72% de evangélico. Deus abençoou muito aquela nação, porque eles aderiram ao cristianismo, eles receberam Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, há séculos, né, uma nação descendente dos ingleses.
Então são duas nações muito poderosas, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra, porque eles são maioria evangélicos, a maioria cristãos. Então que Deus abençoe você, que o Senhor Jesus abençoe, Ele está à direita de Deus Pai para interceder por nós. Fique na paz do Senhor. Fique na paz do Senhor, tenha um bom dia, Deus te abençoe.